Olá, amigos do Eu Vou Passar. Meu nome é Kilvia Mesquita e novamente vamos estudar uma disciplina muito interessante que é macroeconomia, focado para o concurso da Receita Federal, que é elaborado pela ESAF. Bom, agora, hoje, na nossa terceira aula, nós vamos efetivamente falar de macroeconomia, que é o nosso objeto de estudo, que é exatamente aquilo que a ESAF cobra. O assunto dessa terceira aula chama-se contabilidade nacional. É um assunto certo, muito corriqueiro em provas de economia de concursos. Então, vamos a ela. Ora, contabilidade nacional, da mesma forma que uma empresa tem contabilidade, que a empresa elabora suas contas, debita, acredita e tem um controle de suas contas, da mesma forma um país também tem que ter o controle das suas contas. Obviamente que para uma empresa, por maior que seja, a contabilidade dela jamais se comparará à contabilidade de um país, por menor que ele seja. Mas a lógica é a mesma, as contas são creditadas e debitadas e tudo que acontece no país em termos de geração de riqueza, de produção, é composto ou é incluído na contabilidade nacional. Bom, a criação, desde que se começou a falar da intervenção do mercado, do Estado na economia, que nós vamos ver nas próximas aulas, imaginou-se que deveríamos ter um sistema no qual nós pudéssemos contabilizar tudo que fosse produzido e gerado de riqueza nos países. Ora, então a criação desse sistema foi feita pela ONU. No final da década de 50, foi feito um modelo de adaptação para a economia brasileira. O responsável por essa adaptação foi a Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. E agora, a partir de 1985, a contabilidade nacional é função do IBGE. Ok? Então, essa seria uma rápida história da contabilidade brasileira. Ok. Bom, a contabilidade nacional é formada por um conjunto de 5 contas. A primeira importante conta é a conta de produção, porque nela é mensurado tudo aquilo que é produzido no país. E ele vai trabalhar exatamente com o que nós chamamos em economia de identidade fundamental. Então, essa é uma identidade macroeconômica fundamental. O produto nacional é idêntico à despesa nacional. E tudo isso vai ser verificado na conta de produção. Eu queria abrir um parêntese aqui para falar o que é a diferença entre igualdade matemática e identidade econômica. A igualdade relaciona que existe, ela explicita que existe uma relação de causa e efeito entre as variáveis. Então, se uma variável implica em outra, quem compra e quem vende, a compra e a venda, existe uma relação de troca e é uma conta de mesmo sinal, de mesmo valor com sinais trocados para quem compra e para quem vende. Existe uma relação de causa e efeito no relacionamento de compra e venda. Isso não se verifica na conta de produção. O produto nacional ele vai ser idêntico à despesa nacional sem necessariamente uma relação de causa e efeito. Então essa é uma chamada identidade macroeconômica fundamental. Uma segunda conta importante para nós é a conta de apropriação, porque a conta de apropriação ela vai mostrar como os indivíduos, o que eles fazem com a sua renda, ou como os brasileiros compõem a sua renda entre consumo e poupança. O Y para nós vai representar a renda da economia, o C representa o consumo das famílias e o S a poupança das famílias. Então, a partir da renda das famílias brasileiras, o quanto elas gastarão em consumo e o quanto elas gastarão em poupança serão objeto de estudo lá da conta de apropriação. É a conta de apropriação que mensura como é feita pelos brasileiros a composição da renda a partir de consumo e poupança. Vou lembrar vocês que nós estamos falando de macroeconomia. Nós falamos nas aulas anteriores que a macroeconomia ela vai tratar dos grandes agregados econômicos. E por esse motivo, a macroeconomia ela vai tratar não mais de um indivíduo particular, mas de todos os indivíduos da economia. Então, é o consumo de todas as famílias no Brasil e a poupança de todas elas. O que se faz com a renda nacional? Uma terceira conta importante vai ser a conta de capital. Ela vai mostrar a identidade que existe entre investimento e poupança.
Ou seja, tudo que as famílias poupam, a poupança das famílias, ela vai ser transformada via sistema monetário, vai ser transformada em investimento para as empresas, para que elas possam aumentar a produção, gerando emprego e renda. Então, existe uma identidade entre investimento e poupança. Vou lembrar que não é uma relação causa-efeito, mas um valor que é idêntico. Bom, uma quarta conta para nós seria a conta do resto do mundo, que é exatamente a contabilidade entre o Brasil e o resto do mundo. São as contas que se referem ao comércio internacional entre países. Tudo que o país compra e vende, todas as relações comerciais entre o Brasil e os outros países do mundo vão estar contabilizados na conta resto do mundo. A última conta da contabilidade nacional, então, seria a conta corrente do governo, onde nós teríamos aqui todas as receitas e todas as despesas correntes do governo. Então, esse seria o sistema de contas nacionais. É importante nós conhecermos a diferença deles, porque a partir deles, algumas importantes identidades são identificadas. Bom, eu gostaria nesse momento, então, de fazer mais uma observação entre identidade e igualdade. Bom, eu posso dizer para você que 2 mais 2 é igual a 4. Isso é verdade, mas jamais eu posso dizer que 2 mais 2 é idêntico a 4. A identidade ela tem uma força matemática maior. Ora, 2 mais 2 é igual a 4, mas apenas 4 pode ser idêntico a 4. Essa seria uma segunda justificativa para as identidades macroeconômicas fundamentais que eu citei aqui, ok? Muito bem. Continuando, nós vamos tratar agora da primeira conta, a conta de produção, que vai gerar o chamado produto agregado da economia, a produção da economia, em termos agregados, tudo o que é produzido no país em termos de geração de riqueza. Bom, o que seria o produto agregado, Kilvia? É a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por uma economia em determinado período. E aí tem palavras-chave nesse conceito para nós. A primeira palavra-chave, então, seria bens e serviços finais. Uma outra palavra-chave seria a palavra produzidos. E uma terceira palavra-chave, ou termo-chave, determinado período. Então, nós sabemos o seguinte, que o produto agregado, ele vai trabalhar, ele vai mensurar, ele vai medir a produção de riquezas no país. Ora, via conceito, algumas indagações surgem na nossa cabeça. A primeira grande indagação seria como medir esse produto nacional, ou produto agregado. Vou chamar agora de agregado e nas próximas aulas eu vou chamar de produto nacional. O conceito é o mesmo, a ideia é a mesma. Eu estou tratando de agregado para mostrar para vocês que é toda a produção da economia. Vou também fazer um parêntese porque nas próximas aulas eu vou fazer a diferença entre produção total e produto total, ok? Muito bem, a pergunta é, como é que eu irei medir esse produto agregado, uma vez que a produção do país é composta de vários bens e vários serviços com unidades de medida diferentes? Ora, refrigerantes, leite são vendidos aos litros, tecidos aos metros, arroz, feijão, carne em quilos. Você tem serviços como aulas, são prestados via hora-aula. Como medir bens que têm unidades de medida tão diferentes? Você tem ideia? Bom, a saída para a contabilidade nacional foi mensurar via sistema monetário, via moeda. Mesmo que as unidades da produção sejam diferentes, o que para nós é importante é que em termos monetários, tudo converge para os termos reais, para termo monetário. Quantos reais vale cada bem ou quantos reais vale cada serviço? Então, o primeiro grande problema para conseguirmos medir o produto agregado acaba de ser solucionado. A produção, ela será medida em termos monetários. O segundo grande problema seria como garantir que esses bens e serviços sejam finais, como garantir que eles não sejam bens intermediários no processo de produção, ou melhor ainda, como garantir que eu não estou somando insumos. Deixa eu dar uma pequena explicação, uma pequena pausa para explicar para você esse problema. Imagine o seguinte, quando a Fiat produz um carro, ela tem que comprar pneus, ela tem que comprar vidros, ela tem que comprar acessórios para a montagem do veículo. Ora, vamos pensar então só nos pneus. Imagine que a Fiat compre pneus da Pirelli.
A Pirelli, se você precisar trocar os pneus do seu veículo, você vai na Pirelli e compra um pneu. Para você é bem final, você compra, coloca no seu automóvel e sai rodando pela cidade. No entanto, quando a Fiat faz isso, o valor dos pneus que ela compra para a montagem dos carros, esse valor ele já está composto no preço final do veículo. Ora, se está composto no preço final do veículo, se você contabilizar o pneu quando a Pirelli vende para a Fiat e o pneu quando o carro é vendido pela Fiat, você estaria contabilizando 2 vezes o pneu. Isso significa que você estaria somando 2 vezes a produção de um determinado bem e cometendo o que nós chamamos em macroeconomia de dupla contagem ou múltipla contagem. Um único insumo sendo contado várias e várias vezes nas etapas de produção. E aí nós teríamos uma produção ou um produto agregado superestimado, maior do que verdadeiramente se produz no país. Deve haver alguma maneira de se corrigir essa distorção. Nós vamos ver na próxima aula que a maneira de corrigir é chamada valor adicionado. Um terceiro problema para nós no cálculo desse produto seria como comparar. E aí eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: nós comparamos tudo na nossa vida. Nós comparamos a aula dos professores, nós comparamos os nossos resultados em concursos, nós comparamos até mesmo o ex ou a ex, não é verdade? Se nós comparamos tudo o que acontece, o beijo do antigo namorado com o beijo do novo namorado, da mesma forma, para saber se é melhor ou se é pior, nós teríamos que comparar a produção gerada no país. Se a produção de um ano para o outro foi maior, é sinal que o país apresentou maior desempenho, produziu mais. Produzir mais significa gerar emprego. Gerar emprego significa gerar renda. Gerar renda significa gerar consumo, porque a conta da apropriação diz que dos seus rendimentos ou da renda da população, uma parte é vinculada para consumo. Se você garante consumo, os empresários irão investir na produção. Esse investimento é um investimento produtivo. Ora, quanto mais se investe em máquinas e equipamentos, eu vou precisar de mais mão de obra e aí mais geração de riqueza, porque o consumo aquece a economia. Então, quanto mais se consome, mais emprego se gera, mais investimento se gera, mais emprego se gera, mais renda na economia, maior parte dessa renda será gasta em consumo, maior produção e o ciclo continua girando. É por esse motivo que nós dizemos o seguinte: é importante comparar a produção ou o produto agregado de um país de um ano para o outro. Significa o seguinte, que não importa apenas calcular o produto agregado, e sim comparar. Se o produto agregado de um país aumentar de um ano para o outro, você pode dizer que essa economia cresceu. Se ela diminuiu de um ano para o outro, essa economia ela entrou o que nós chamamos em economia ou em termos econômicos de recessão, ou seja, o país está produzindo menos, está empregando menos, está gerando menos riqueza. Então, esses 3 questionamentos, eles são solucionados, a economia encontrou uma maneira de solucionar esses 3 problemas para se poder contabilizar a produção de riqueza no país, ou para se calcular o produto agregado, que nas próximas aulas nós também vamos chamar de produto nacional. Ok, pessoal, essa é a primeira parte a primeira aula de macroeconomia. Nós estamos na terceira aula. Acompanhe as próximas aulas para nós termos maior entendimento do que são os termos econômicos. Obrigada.